Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de Revista Espírita. Obrigado pela presença de todos. Agradecemos aí a boa tarde, a boa noite, né? Agora tá bem escuro hoje aqui, tá uma cara de boa noite mesmo, né? E sejam bem-vindos, vão mandando as mensagens aí, para que possamos mais uma quinta-feira de estudo, né? Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos. Estamos aqui para mais uma conversa, né? Nos temas aqui da Revista Espírita. O nosso conhecimento desse nascedouro aí da doutrina espírita e os temas que Kardec abordava livremente, né? Só lembrando, né, o pessoal que está participando, podem fazer perguntas, comentários. Isso é muito interessante também, que cria essa dinâmica também, né? Então, a gente tem todo aí o prazer de responder aquilo que nós entendemos, que nós conhecemos, né? O Matheus, que é o terceiro participante que está nos bastidores, ele que é encarregado de colocar essas mensagens de evidência aí. Então, nós agradecemos a presença e vamos orar para manter uma sintonia mais próxima com os benfeitores responsáveis por essa atividade. Então, vamos, nesse momento, levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa quinta-feira de estudo da revista, esse compêndio de informações que nos traz aí oportunidades únicas de entender um pouco mais sobre os ricos aspectos da doutrina espírita, suas mais infinitas possibilidades. Só temos que agradecer a sua oportunidade, esse canal que nos oferece, confiança em nosso trabalho. Pedimos também, Jesus, para que nesse momento possa abençoar os lares de todos aqueles que estão aí sintonizados, que os benfeitores espirituais também possam sanear o ambiente, frutificar a água, para que todos possamos receber nesse momento o clima espiritual que se formou. Obrigado, Jesus, obrigado, benfeitores espirituais, e permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência, e que assim seja. Bom, vamos lá então, né, Davi? Mais uma quinta-feira. Hoje nós temos aí a incumbência de terminar, né? O que nós começamos na semana passada, que é um assunto bem legal, bem interessante, que agora vai explicar. Agora vamos ter a oportunidade de conversar aí com os guias espirituais, né, do médium, para nos explicar, então, toda essa questão que nós vimos aí, desse espírito chamado Pierre Legai, chamado até de um apelido, né, Grande Pierrot, e mostra uma coisa interessante do mundo espiritual, né? Só vou ler aqui rapidinho, que resume bem tudo, ó. A conversa seguinte, né, que nós vimos, mostra um dos ângulos mais interessantes do mundo invisível, o dos espíritos que ainda se julgam vivos. O espírito se exprime exatamente, olha só, como fazia em vida. A própria trivialidade da linguagem é uma prova da identidade. Então, só para lembrar rapidinho aí, né, ele acompanha ali uma médium que ele tinha conhecido, era uma certa amizade com a pessoa e com a família, né? E ele, assim, andou de trem, foi no restaurante, pagou a conta, pagou a passagem do trem, né? Então, impressionante ali. Ele acha estranho quando inquire em relação a alguma coisa com ele, e ele fala, mas vocês não estão me vendo, né? Eu entrei com vocês, saí com vocês, estou aqui, né? Ele bebe, come, né? Então a gente vai ver agora o guia espiritual do médium nos mostrando um pouco por que acontece isso, que fenômeno que é esse, para a gente entender um pouco, né, Davi, essa questão muito intrigante, nos fazendo pensar aí como que o mundo espiritual é muito próximo das coisas materiais, no caso, na condição do espírito, que é claro que ele se acha, né, Davi? A vida a vida prossegue, né? Ela não muda com a desencarnação, né? Então o espírito ele prossegue, se ele não tem nenhuma formação espiritual, se ele não entende nada a respeito da vida espiritual, ele tem a sensação, a impressão de que está encarnado, né? E continua com a sua vida. É isso aí. Bom, então, fizemos 3 conversas, né, e agora a gente vai para a terceira conversa. Então, Davi, pode continuar a pergunta, qual o guia espiritual agora do médium, para tentar entender um pouco, né, para a equipe que estava lá, e para nós também agora, entender um pouco essa história, né? Pergunta ao guia do médium. Gostaríamos que desseis algumas instruções a respeito do espírito Legai,
dizer-nos se já é tempo de fazer com que compreenda a sua verdadeira situação. Ou seja, podemos contar para ele, né, o que está acontecendo com ele, né, a desencarnação, tudo, né? Resposta: sim, meus filhos. Desde ontem ele está perturbado por causa das vossas perguntas. Tudo para ele é confuso quando quer saber, pois ainda não reclama a proteção do seu anjo da guarda. Então as perguntas que foram estrategicamente feitas para ele, né, numa tentativa de fazer ele pensar um pouco, deixou ele confuso, né? E ele está desconfiado já. Ele já intimamente ele já está desconfiado do que está se passando. Davi, é justamente isso que acontece nas mediúnicas, né? Quando o espírito, muitos espíritos estão nessa condição, talvez tenha muito mais tempo que ele no plano espiritual, a importância do choque anímico para tentar entender uma realidade ali, ele vai ter essa primeira percepção de uma realidade diferente, né? O corpo, ver as pessoas ali, né? Então, olha como que é importante, o espírito é um acordamento, né? Ele começa a ter, parece que ele começa a perceber aos poucos ali a realidade, né? Pode continuar, Davi. Então agora a pergunta é para o Legai, né? O espírito que nós estamos falando dele aqui. Estás aqui? Resposta: sim. Meu primo, sim, meu primo. Mas tudo isto é muito estranho. Não sei o que isto quer dizer. Não te vás sem mim, Mariana. Então ele já está realmente ali na reunião, mas né, confuso, né? Já está confuso e está pedindo que a Mariane não vá, né? Que esse outro espírito não se vá sem falar com ele, né? Porque ele está confuso. Pode ler mais essa, depois eu leio as outras. Refletistes no que pedimos, que ontem dissestes a respeito do pai Colbert, que vistes vivo quando na verdade ele está morto? Resposta: não posso saber como isso acontece. Apenas já ouvi dizer que havia aparições. Por Deus, creio que ele é um dos tais. Digam, contudo, o que quiserem. Eu ouvi perfeitamente, mas estou cansado, preciso de um pouco de tranquilidade. Então ele está achando que ele viu um fantasma, na verdade, na época, né, uma aparição. Ele já tinha notícia de que os mortos poderiam aparecer, e ele acha então que ele está encarnado e que o outro, apesar de estar desencarnado, apareceu para ele. Então essa é a versão dele até agora dessa situação. Não, que ironia, né, Davi? Vamos pôr assim, entre aspas, um fantasma vendo um fantasma e não sabendo o que está acontecendo, né? É até engraçado isso, né? Eu não sei se os irmãos aí estão lembrados do filme. É um filme com a Nicole Kidman, que fez muito sucesso, chamado Dos Outros. É muito parecido, né? Era uma família que estava numa casa desencarnada e eles viam os desencarnados, né? Os encarnados achavam que eles estavam mortos, mas na verdade quem estava morto eram as pessoas ali de muito tempo naquela casa. Lembra desse filme? Esse filme remete um pouco a isso, essa confusão do mundo espiritual ali em relação a isso. Impressionante, né? Essa história parece que lembra isso. Imagina ele. Né? Ele falou assim que ele sabia que tinha aparições e estava vendo uma, né? Só que tudo isso já torna confuso. Ele não tem mais segurança em falar o que ele via, né? Você vê que ele já está totalmente ali vacilante nas respostas, né? Bom, então vamos lá. Pergunta: credes em Deus e fazei vossas preces diárias? Resposta: juro que sim. Se isso não faz bem, não me pode fazer mal. Então eu falo, eu faço, né? Pergunta: credes na imortalidade da alma? Isso é diferente. Não posso pronunciar sobre isso. Duvido. Não, olha que isso é impressionante, né? A pessoa está nessa condição e não tem a percepção que o está, né? Outra pergunta: se eu vos desse uma prova da imortalidade da alma, acreditarias? A resposta: então os parisienses conhecem tudo? Só peço isto. Como fareis? Né? Tá até sendo um pouco debochado, né? O que você vai fazer para me mostrar? Será que você conhece tudo, né? Olha que interessante. Pode continuar agora, Davi. Agora é o guia do médium de novo. Podemos fazer a invocação do pai Colbert para lhe provar que está morto? Não precisa ir tão depressa. Trazei-o de volta suavemente. Depois esse outro espírito vos fatigará muito esta noite. Quer dizer, não precisa isso, né? Você continua com a conversa com ele, que vocês vão chegar no mesmo desiderato, né? Onde estáis colocado, que não vos vejo? Não me vedes? Isso é demais. Então estás cego? Né? Porque o médium realmente não estava enxergando ele, né? A pessoa que estava ali
no caso, inquirindo ele, estava inquirindo através do médium, não vendo ele. Então ele estava estranhando, porque achava que ele estava sendo visto, né? Dai-vos conta da maneira por que falais, já que fazeis minha mulher escrever? Eu? Juro que não. Ou Nossa. seja, ele já está agora, ele já vai sendo colocado na parede, né? Várias perguntas novas foram dirigidas ao espírito e ficaram sem resposta. Evocaram seu anjo da guarda, e um dos guias do médium respondeu o que se segue. Ele parou de falar, ou seja, ele levou um choque, né, e provavelmente vazou dali, né, ou ficou quieto, respondeu mais. Então, quem vai responder é o guia do médium. Agora vai ser, peraí, evocaram o seu anjo da guarda, e um dos guias do médium respondeu o que se segue. O anjo da guarda é talvez para tirar ele dali, né, Davi? Para dar uma atenção para ele, né? Talvez ali para tentar. Porque o anjo, talvez ele nem percebia o anjo, né? Pela condição dele ali, né? Desde que ele estava materializado, ele nem percebia, né? Então eu vou começar agora a falar, né? O guia do médium vai falar o seguinte: vai explicar para nós agora essa história fascinante. Fala assim: meus amigos, sou eu que venho responder, pois o anjo da guarda desse pobre espírito não está com ele. Só virá quando ele próprio chamar e rogar ao Senhor que lhe conceda a luz. Posto ainda estivesse sob o império da matéria e não quisesse escutar a voz do seu anjo da guarda. Olha lá, nem percebe, né? Este se afastou dele, já que teimava em ficar estacionário. Com efeito, não era ele que te fazia escrever. Falava como de hábito, persuadido do que o escutáveis, mas era seu espírito familiar que te conduzia a mão. Olha, para ele conversava com teu marido. Tu escrevias e tudo lhe parecia muito natural. Mas as vossas últimas perguntas e vossos pensamentos o levaram a... Treverai? Treverei? Que isso? Treverai. Treverai. Está perturbado. Orai por ele e mais tarde o chamareis. Ele voltará depressa. Orai por ele, nós oraremos convosco. Não entendi, Davi. O que quer dizer isso? Não era ele que fazia escrever? Quando o espírito, muitas vezes, não tem consciência da desencarnação, ou Sim. não tem condição de ele próprio escrever, um benfeitor pode fazer esse filtro, captar o pensamento dele e conduzir através da mão do médium, ou da psicofonia, para que seja falado. Então ele achava que ele estava falando, sendo ouvido. Na verdade, ele estava falando e o espírito familiar estava transmitindo para a mão do médium que escrevia, né? Então o doutrinador ali que estava conversando lia e respondia, e ele achava que estava dialogando diretamente, mas na verdade estava escrevendo, uma outra pessoa estava escrevendo no lugar dele, né? E ele não estava percebendo isso. Acontece também isso, né? Na psicografia de família, né? Às vezes os familiares fazem um trabalho mais ou menos parecido, né? De ajudar o às vezes um outro familiar escreve pela pessoa, porque a pessoa não está em condição muitas vezes de escrever ali, né? Está ali junto, tá captando as ideias da pessoa e está escrevendo, né? Isso tudo porque ele tem dificuldade de entender o mecanismo? Talvez ele não entende como funciona aquilo. Não é isso. Não é isso. É que ele se julga encarnado, ele não tem consciência. Então ele não tem ideia de que ele vai se envolver com o médium tal para fazer. Então ele tá. Quem faz isso, quem capta dele é um espírito familiar dele, capta dele, ou do médium, e conduz para o médium a mensagem que captou da mente dele, que na verdade é a fala dele. Ele está falando e essa voz ela passa por um outro espírito que vai para a mão do médium, né? Fazendo um filtro aí no meio. Eu nem imaginava que ele poderia ter esse poder, porque ele não estava. Realmente, ele achava que estava encarnado, então como que ele ia fazer isso, né? Entendi agora. Pode continuar, Davi. Só que as perguntas perturbaram ele, né? Porque ele foi levado de volta ao lugar que ele viveu, né? Esse lugar ali. Uma coisa que eu achei interessante aqui é o que acontece no caso também do encarnado, né? Quando nós não escutamos a voz dos espíritos bondosos ou do anjo da guarda, né? Quando eles tentam orientar a gente, eles se afastam. Eles se afastam e a gente fica sozinho com aqueles que a gente escolheu ficar. Então, se eu prefiro um comportamento vicioso, naturalmente vou ficar nas mãos dos espíritos que vão me seduzir e levar para aquele caminho, né? E aí eu acho que eu tenho todo o controle, toda aquela situação. Na verdade, eu estou nas mãos influenciados por mentes perturbadoras. Ele fala aqui, ó, não quis escutar a voz do seu anjo da guarda, então esse se afastou, já que teimava em ficar estacionário. Então, se você teima numa posição, os bons espíritos vão se afastando, eles vão recuando e você vai ficando na mão daqueles espíritos perturbadores
que tem relação com o comportamento ou o vício que a pessoa quer ter. Isso aqui funciona com o encarnado. Muito. Já vimos alguns exemplos de espíritos que se julgavam ainda vivos. Pierre Legay nos mostra essa fase da vida dos espíritos da mais característica maneira, ou seja, ele acredita piamente mesmo estar vivo, então ele é um exemplo clássico. Os que se acham nesse caso parecem ser mais numerosos do que se pensa. Em vez de constituírem exceção, de oferecerem uma variedade no castigo, seria quase uma regra, um estado normal para os espíritos de certa categoria. Assim teríamos à nossa volta não só os espíritos que têm consciência da vida espiritual, mas uma multidão de outros que, a bem dizer, vivem uma vida semi-material. Então tem muitos espíritos aí que, né, que ainda vivem uma vida material, misturado, né? O André Luiz fala, tem espíritos que se escondem embaixo das marquises dos prédios, porque por causa da chuva, né? Ele acha que ele está vivo ainda, então ele tem um comportamento igual o encarnado. Se julgam ainda nesse mundo, continuam a vagar, ou pensam consagrar-se às suas ocupações terrenas. Ele tem a ilusão que ainda ele está trabalhando, que ele está desenvolvendo uma função, mas a mente é fonte criadora, né? O espírito cria uma realidade paralela àquela verdadeira, e vai vivendo essa realidade paralela. Os objetos, as coisas, tudo que ele toca, que ele pega, é algo que ele plasmou sem saber, plasmou com a sua mente. No caso, andou até de trem, foi no restaurante, impressionante, né? É. Entretanto, seria um equívoco assinalá-los em tudo aos encarnados, porque se nota em suas atitudes, em suas ideias, algo de vago, de incerto, que não é peculiar à vida corporal. É um estado intermediário que nos dá a explicação de certos efeitos nas manifestações espontâneas e de certas crenças antigas e modernas. Tem uma diferença do encarnado, porque nós sabemos que a gente está encarnado por uma série de fatores. A gente não se sente confuso em relação a isso. O desencarnado que se sente encarnado, em alguns aspectos, a vida para ele é confusa. Tem várias coisas que ele acha, tem hora que ele acha que ele está sonhando, tem hora que ele acha que ele não consegue explicar uma situação, por que ela acontece daquele jeito. Né? Então, é o meio do caminho ali, ele fica, né? Eu acho que já vimos vários casos assim, estar sonhando, eu acho que é o mais comum, né? A qualquer momento ele fala assim, eu vou acordar dessa realidade, é um pesadelo. Só que não acordar, assim, um dia vai acordar, né? Mas é que o tempo também é muito relativo no mundo espiritual, né? Então causa uma confusão muito esquisita mesmo, né? Vou continuar então. Acabou a tua parte, né? Sim. Tá. Um fenômeno que pode parecer mais bizarro e não deixa de fazer sorrir os incrédulos é o dos objetos materiais que o espírito julga possuir. Isso aqui é bem interessante. Compreende que Pierre Legay se imagine subindo no trem, porque a estrada de ferro é uma coisa real, existe, mas compreende-se menos que ele creia ter dinheiro e paga a sua passagem. Até já vai explicar. Esse fenômeno encontra a sua solução nas propriedades do fluido perispiritual e na teoria das criações fluídicas, princípio importante que dá a chave de muitos mistérios do mundo invisível. Eu já explicar aqui. Seja pela vontade, seja pelo pensamento, olha só o que você falou, né? O espírito opera no fluido perispiritual, que não passa de uma concentração de fluido cósmico ou elemento universal, uma transformação parcial que produz o objeto que deseja. Nesse caso, Davi, ele nem sabe o que ele tem esse poder, simplesmente ele deseja e acontece. Ele não tem essa percepção, vou manipular um fluido aqui, né? Alguns têm, claro que, né, os espíritos ali têm mais conhecimento, mas no caso dele, é a vontade que é determinante. É a vontade, né? Ele continua imaginando aquelas ações que ele fazia, os objetos que ele tinha, ele continua tendo, porque ele plasma isso, né, lá do lado de lá. O fluido perispiritual dele, né, emanado, cria, plasma tudo aquilo que era de uso dele. Ele acha que, só que ele não tem ideia de que está fazendo isso, ele está plasmando, né, ele olha para um lugar onde ele sabia que ali tinha um óculos, tinha uma bolsa, tinha um relógio, e ali ele vê o relógio, porque ele sempre viu o relógio ali, então a mente dele plasma o relógio ali. Quantas vezes ele andou de trem, né? Na vida dele encarnado, né? Então, ele criou, essa emoção tá na mente, né? Ele tem um parâmetro já, né? Verdade. Aí tu fala assim, tal objeto é para nós uma aparência, mas para o espírito é uma realidade. Olha só, é assim que um espírito desencarnado, recentemente, um dia, apresentou-se numa reunião espírita a um médium vidente com um cachimbo na boca, fumando. Nós já até estudamos sobre isso aqui.
Tá? A observação que ele fizeram de que aquilo não era conveniente, respondeu: que quereis? Tenho de tal modo o hábito de fumar que não posso dispensar meu cachimbo. O que era mais singular é que o cachimbo soltava fumaça, não naturalmente, mas para os resistentes, mas para o vidente. Então, olha só, né? Que coisa impressionante. Ele estava fumando, mas não estava, né? Mas você tinha essa impressão ali muito forte, né? Isso é uma coisa, assim, muito... É até difícil de entender, mas olha como que tem vida as criações, né, mentais ali, né? Dos encarnados. Pode continuar, David. Tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual, como no mundo material. Os homens corporais são precisos objetos, aos homens corporais são precisos objetos materiais. Aos espíritos cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos. Os objetos materiais não lhes serviriam, assim como os objetos fluídicos não serviriam aos homens corporais. Querendo fumar, o espírito fumador criaria um cachimbo que para ele tinha a realidade de um cachimbo de barro. Legai queria dinheiro para pagar a passagem. Seu pensamento criou a soma necessária. Para ele, há realmente dinheiro, mas os homens não poderiam contentar-se com a moeda dos espíritos. Assim se explicam as vestimentas com que se cobrem à vontade, as insígnias que usam e as diferentes aparências que podem assumir, etc. Então, ou seja, para o espírito é real. Então, se tem uma cadeira do lado de lá, que ele plasmou essa cadeira, imaginando a cadeira ali como ela sempre teve, ele vai sentar nela. Se um vidente ver essa cadeira e ele tentar sentar, ele vai cair. Porque essa cadeira não é real para ele, para o encarnado. É real para o espírito, mas não é para o encarnado. Se o espírito plasmou um guarda-chuva, um livro, e ele tentar dar esse livro para o vidente, o livro vai cair da mão dele, porque ele não vai conseguir pegar aquele objeto que para ele é fluídico, não existe. Mas para o espírito é real. Ele enxerga normalmente, o médium está enxergando o objeto, o material, mas ele não consegue ter acesso, né? Tocar. Não. Porque são dois planos diferentes ali, né? A não ser que, através de um médium de efeito físico, se materialize um livro, se materialize um objeto. Aí esse objeto é tangível, né? São as aparições tangíveis, né? São as materializações, né? Aí sim, mas senão não. Quando é um pertence do espírito, não. Então vamos lá. As propriedades curativas dadas aos fluidos pela vontade também se explicam por essa transformação. O fluido modificado age sobre o perispírito que lhe é similar, e esse perispírito intermediário entre o espírito material e o princípio espiritual reage sobre a economia, na qual representa importante papel, embora ainda desconhecido pela ciência. Estou falando das propriedades curativas. Lembrando, como nós falamos no curso de passe domingo, né? Quem assimila o fluido é o perispírito, não é o corpo físico. E depois, por assimilação reversa, né, o corpo físico absorve aquele fluido, né? E aquele fluido então vai para as regiões onde necessitam daquele estímulo, daquele fluido que vai auxiliar o corpo físico. Mas quem assimila o fluido é o perispírito. Então, quando se dá o passe, não é o corpo físico que recebe diretamente. Através dos chakras, esse fluido chega no perispírito. E através do perispírito, esse fluido é distribuído para as regiões do corpo que têm as necessidades próprias. Pode finalizar então, Luiz. Há, pois, no mundo corporal visível, com os objetos materiais, e o mundo fluídico, invisível para nós, com os objetos fluídicos. É de notar que os espíritos de ordem inferior, pouco esclarecidos, operam essas criações sem se darem conta da maneira por que neles se produzem os efeitos. Eles não podem explicar, como um ignorante da terra incapaz de explicar o mecanismo da visão, nem um camponês dizer que cresce o trigo. Ou seja, ele não sabe porque o fenômeno realiza, mas a vontade é a fonte criadora no mundo espiritual, né? Quando o espírito deseja alguma coisa, aquilo toma a forma do seu desejo, né, da sua mente. As formações fluídicas ligam-se a um princípio geral que será ulteriormente objeto de um desenvolvimento completo, quando tiver sido suficientemente elaborado. Então, quando a gente compreender mais como funciona isso, né, a gente vai ter condições de entender melhor mais essa propriedade dessas materializações lá do lado de lá, né, mais para frente, né. Davi,
As construções também que a gente vê nas cidades espirituais é esse princípio. Os espíritos já têm condição de fazer isso, eles plasmam essa ideia e constroem um prédio. Seria mais ou menos assim também. Sim, sim, ele plasma, através do seu desejo, da sua vontade, ele plasma uma cidade inteira, ou um grupo de espíritos plasmam uma cidade, né? Plasmam tudo aquilo que for necessário, que é fluídico, né? Nosso lar, por exemplo, não é físico, é fluídico, é físico para eles, para nós não. Né? A não ser que a gente esteja lá durante o sono, mas fisicamente não. Fico pensando, quantos aviões que não passam ali naquela região, né? Os aviões passam ali como se não tivesse nada, né? Dentro de uma cidade. Eu fico imaginando essa... Mas eles veem, né? Eles têm essa percepção de ter um avião passando ali. Não, nem todo mundo, não. É só os espíritos mais elevados que têm essa percepção. Né? Sim. Eles não é todos os espíritos que veem, não. Não, muito interessante essa cena. Imagina só, né? O movimento que tem ali pela região, né? Bom, finalizar que dá tempo. Então. O estado dos espíritos na situação de Pierre Legai levanta várias questões. Vamos lá, então, ele faz uma pergunta aqui, né? A que categoria pertencem precisamente os espíritos que ainda se julgam vivos? A que se deve esta particularidade? Há uma falta de desenvolvimento intelectual e moral? Estou perguntando, né? Muitos que são inferiores dão-se conta perfeitamente de seu estado e a maior parte dos que temos visto nessa situação não é dos mais atrasados. Olha só. Então não dá para definir muito bem ali como que, né, não é um espírito nem atrasado. Ó, muitos que são inferiores dão-se conta de seu estado. Né? Já vimos até casos assim, né, que a pessoa tem essa percepção, já morreu, já desencarnou, e a maior parte que temos visto na situação não é dos mais atrasados. É uma punição? Talvez o seja para alguns, como para Simão Louvet do Havre, o suicida da Torre de Francisco I, que durante 5 anos estava na apreensão da queda, no mês de março de 1863. Não sei se a gente leu essa história. Mas muitos outros não são infelizes e não sofrem, como testemunha Pierre Legai. É difícil, né, Davi, taxar realmente ali qual é o que tipo de o que levaria esse espírito a agir assim, né? Fica, às vezes tem espíritos inferiores, mais inferiores, que já têm essa percepção, né? E outros também que já conseguem, né, até mais atrasados ali, de uma certa forma, já percebem. Então, é difícil saber, é uma punição, né, uma fuga terrível do espírito, né? O que ele está, o que leva a pessoa realmente a fazer isso? Não consegue explicar totalmente aqui, né? É difícil entrar numa categoria ali, né, esse tipo de espírito. Né? A dissertação seguinte, né, que nós podemos fazer esse estudo, ela responde isso, sobre os espíritos que ainda se julgam vivos. Então, para a gente poder entender por que alguns espíritos se julgam vivos. Então, a gente pode fazer o estudo dessa mensagem seguinte, que fala exatamente sobre isso. Santo Agostinho ainda, tá, que está dando a mensagem. Legal. Sim. Então, fica aí para a gente entender um pouco mais sobre essa categoria, né? Vamos ver, depois eu aprender. Mas muito interessante, né, entender um pouco sobre isso. Isso, para nós ali, é sempre uma oportunidade de entender um pouco mais do mundo espiritual e a sua complexidade. A gente não pode achar que a gente vai saber tudo, né? Mas é interessante entender aí, né, como que os espíritos agem em relação a isso, né? E muitas vezes, nós já falamos sobre isso, quando os médiuns têm a possibilidade de ver algum espírito, ele traz uma característica, né? Um chapéuzinho que usava, uma bengala, ou no caso um cachimbo, ou até um trejeito, né? Isso prova realmente, né, Davi? Que é uma forma de provar realmente que a pessoa também, né? Ajuda até o médium também, né? De repente, a se localizar melhor aí, né? Sem dúvida. É um grande desafio isso, né? Mas isso prova, né, que a vida material e a vida espiritual é a vida mental, né? A vida da mente do espírito. É o que ele acredita, seja aqui, seja lá, como as coisas acontecem, né? Então é isso aí. Uma boa noite a todos. Obrigado por mais essa participação. E Davi vai então fazer a prece para nós finalizarmos essa quinta de estudo. Então vamos encerrando nossa atividade, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos presentes. Nesse momento envolvem a todos, para que nos abençoem, nos fortaleça,
dando aos nossos corações aquilo que nós necessitamos para prosseguir com as lutas diárias de cada dia. Pedimos, Senhor, esclarecimentos, luzes para o nosso entendimento, a fim de que possamos ver com sabedoria, com claridade, tudo aquilo que nós precisamos. Nesse momento, recebamos essa força mental, emocional, para termos clareza de percepção diante da vida que vivemos. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.